Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que volta e meia está aparecendo aí, que são as maldições hereditárias. E para quem não sabe, não entende, não conhece o que são as maldições hereditárias, seria como se fosse uma herança espiritual ruim que a pessoa recebe aí passando de geração em geração. Quem sabe hoje você faz parte de uma igreja, de um grupo de pessoas, onde o seu líder, aquele que te orienta, aquele que fala com você, ou mesmo alguém que está ministrando a palavra na sua igreja, ou alguma pessoa que você acompanha na internet, tenha colocado na sua cabeça que você está sendo alcançado e atingido por uma maldição hereditária, porque tudo isso que acontece não se tem uma explicação, não se tem aí como entender porque tais coisas estão acontecendo. Porém, eu quero te trazer o entendimento à luz da palavra de Deus. Já posso adiantar que não existe maldição hereditária. E nós vamos aqui estudar alguns textos bíblicos que vão nos mostrar como esse assunto, ele muitas vezes está sendo distorcido. Eu espero que ao final você seja alcançado por essa palavra e que você possa então ter o pleno entendimento da palavra de Deus para a sua vida e que você não seja mais enganado por palavras vãs. Então, se você entendeu o conceito de maldição hereditária, ele está vinculado a essa ideia de que alguns pecados que foram cometidos lá atrás pelos nossos antepassados estão causando consequência na sua vida hoje. É isso que as pessoas vão dizer. Tem um texto aqui no livro de Êxodo, no seu capítulo 20 e no verso 5, que é muito usado para dizer, olha, realmente é assim que acontece, é assim que Deus faz. E eu quero ler aqui com você e presta bastante atenção no que está dizendo esses versículos. Vamos começar a leitura pela parte B do versículo 5 desse capítulo 20 aqui de Êxodo. Diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldição dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vê aqui que realmente está falando que Deus é aquele que visita as gerações até a terceira e quarta geração com maldição, porém as pessoas param aí e não continuam dizendo o que está no final do versículo, que é daqueles que me aborrecem. E não apenas o final desse versículo, mas também o versículo seguinte, que diz assim, ó, o versículo 6: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E aqui nesse próprio texto nós temos uma referência que vai nos levar lá para o livro de Deuteronômio, no seu capítulo 7, versículo 9. E eu quero ler para você. Olha só que interessante, nós acabamos de ler o texto lá de Êxodo, que diz que o Senhor ele vai visitar até a terceira e quarta geração com maldição daqueles que aborrecem ao Senhor. Porém, nós vamos ver aqui nesse versículo de Deuteronômio que diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Então, aqui já desde o princípio nós vemos que o Senhor, ele não deixou exposto para nós de nenhuma forma de que ele estaria castigando o seu povo e que a maldição estaria na casa daquele que serve ao Senhor. Antes de nós prosseguirmos aqui com novas análises acerca desse assunto, eu quero trazer a você ainda mais um versículo dizendo que o Senhor realmente ele não traz base para esse tipo de mensagem que você ouviu, que você acreditou, que você acredita, que você ainda busca se libertar. Está escrito em Provérbios, capítulo 3, no versículo 33, assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então vamos lá. Quero que você entenda que muitos desses textos bíblicos onde as pessoas apoiam para dizer que existe aí uma maldição vindo sobre a sua vida e que você está padecendo pelos pecados que foram cometidos pelos seus antepassados, eu quero te dizer que a Bíblia ela vai nos mostrar que, ao contrário
do que se prega, do que se anuncia e do que até um senso comum pode estar trazendo aí de que realmente acontece isso, de existir essa questão dessa maldição hereditária, por trás de todo esse ensino errado, há um esquecimento de um momento em que o Senhor ele faz ali uma intervenção muito marcante na vida do seu povo, quando o Senhor ele vai trazer uma palavra para Ezequiel, e Ezequiel vai deixar registrado para nós lá no seu capítulo 18, eu quero ler aqui para você. É tão interessante esse capítulo 18 aqui do livro de Ezequiel para nós entendermos sobre esse assunto que já o título aqui está assim, a responsabilidade é pessoal. Então, apenas pelo título eu já quero te dizer que não existe possibilidade de Deus, aquele para quem nós olhamos, aquele de quem a Bíblia vai falar que não há injustiça nele de forma alguma, será que esse Deus que a Bíblia vai nos descrever que em nenhum momento é um Deus injusto, mas sim é um justo juiz, aquele que julga com justiça, será que esse justo juiz ele não fará distinção? Aquele mesmo que vai dizer através de Malaquias que outra vez nós veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como pode esse Deus que é o Deus do Antigo Testamento, que também se revela no Novo Testamento, trazer agora, nesse tempo, uma palavra tão diferente daquilo que ele afirmou e deixou registrado para nós ao longo da Escritura Sagrada? Então, assim, só pelo título, nós já entendemos que a responsabilidade ela é pessoal. E eu quero ler aqui alguns versículos para não ficar apenas nas minhas palavras, tá, ouvintes? Leia aqui comigo Ezequiel 18, a partir do verso 1, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, não existe mais aquela responsabilidade, o que está bem claro aqui no começo desse capítulo, dizendo assim: por que vocês estão dizendo que algo que os vossos pais fizeram está trazendo alguma afetação na vida de vocês hoje? Porque o Senhor já está dizendo assim: nunca mais eu quero esse ditado, eu não quero mais esse provérbio no meio do povo de Israel, eu não quero mais esse tipo de palavra no meio do meu povo. Por quê? Porque o meu povo é um povo que realmente eu tenho zelado deles. E eu, como Deus zeloso, Deus justo, lembra que eu já comentei isso com você? Eu, como Deus justo, o Senhor está dizendo assim: a alma do pai é minha? Sim. A alma do filho também é minha. E eu quero dizer uma coisa: aquele que pecar, essa alma que pecar, é ela que vai morrer. Ou seja, o pai não vai levar o pecado do filho, o filho não vai levar o pecado do pai. Nós vamos ver muito clara essa afirmação no verso 20, que vai dizer assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, o Senhor ele está dizendo e deixando bem claro que ele é aquele que sabe separar as atitudes de um pai para um filho. Ele sabe muito bem distinguir aquele que faz o bem e aquele que faz o mal. E ele não vai, aquele que diz na sua palavra que ele não tem o culpado por inocente, ele também não terá o inocente por culpado. É isso que ele está dizendo, que a alma que peca é essa alma que morre. E ainda dentro desse cenário aqui que nós estamos analisando, eu quero te lembrar da palavra do apóstolo Paulo, muito clara para nós, dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você venha aí de um histórico onde disseram para você: olha, tudo que você vive hoje é reflexo de coisas lá do passado, mas o que nós vamos ver aqui é que o Senhor Jesus é aquele que, ao morrer ali na cruz do Calvário, ele vai dar o brado de vitória, ele vai dizer assim: está consumado. E você precisa se apossar dessa verdade bíblica. Então, não deixe que as palavras persuasivas das pessoas que estão aí te cercando, estão te orientando, e muitas vezes
Alguns por simplicidade, outros realmente usando de má fé, estão dizendo para você que você está debaixo de maldição. E ao dizer essas coisas, muitos, quando agem com má fé, o que eles querem é aprisionar você a esse conceito, para que você esteja preso a essa pessoa, para que ela venha fazer quebra de maldição sobre a sua vida, para que ela venha fazer aí, ter um certo controle sobre você e dizendo que você precisa fazer isso ou aquilo outro. Mas lembre-se, a obra redentora de Cristo, ela é suficiente. E Cristo está te convidando, te chamando para que você venha assim realmente viver aquela palavra que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ouvintes, eu quero dizer a você assim que você pode ter certeza, confiar plenamente na obra salvadora de Jesus Cristo. E eu quero trazer à sua memória um versículo tão conhecido que está aqui no livro de Romanos, no seu capítulo 8 e no verso 31, que já começa dizendo assim, que é um cântico de vitória, onde Deus é por nós. E a obra salvadora de Cristo, ela está expressa aqui também nesses versos e vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Logo, amado ouvinte, você que ouve essa palavra e você que quer guardar ela no seu coração, lembre-se da obra de Cristo. E eu quero te perguntar, se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus ele já está dizendo para você que não há maldição sobre a sua vida, quem é você para estar olhando para as coisas que aconteceram lá atrás e dizer assim: olha, existe uma maldição sobre a minha casa, existe uma maldição sobre a minha família, e com isso você deixa de avançar, você deixa de ir à frente com a sua vida, se prendendo, se amarrando em coisas que aconteceram lá atrás. O Senhor está dizendo assim: liberte-se. A palavra do Senhor hoje para você é: não há maldição, não há nenhuma condenação, porque a obra de Cristo já é suficiente, é uma obra completa, é uma obra perfeita que alcançou também a sua vida. Então eu quero hoje que, da mesma forma que outrora você creu que a sua casa estava debaixo de maldição, que a sua família, o seu trabalho, os seus planos, os seus projetos estavam debaixo de maldição, que você creia também na libertação que Cristo traz para a sua vida. Confie, acredite, saiba que isso tudo não tem poder contra a maior obra que Deus já tem realizado sobre a sua vida, que é a obra da salvação completa, a obra de Cristo que foi expiatória ali na cruz do Calvário. E com essa palavra, eu não quero que você encontre na liberdade que Deus ele te concede, eu não quero que você encontre motivos para andar em pecado. Porque o Senhor, ele nos convida para andarmos uma vida reta e uma vida santa. E eu quero te lembrar do primeiro versículo que nós lemos aqui, que foi lá em Êxodo, no seu capítulo 20, no verso 5, que o Senhor, ele visita assim, até a terceira e a quarta geração, com maldição, aqueles que o aborrecem. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, que nós não venhamos pensar e acreditar que se nós aborrecermos o Senhor, que estaremos livres de sermos alcançados pela ira do Senhor. Não, não estamos livres. Mas hoje, por essa palavra, ouvinte, eu te convido que você venha andar no caminho do Senhor, que você venha andar na direção de Deus e que esses passos que você dá sobre a terra sejam passos firmados na vontade do Senhor, sabendo e pregando aí a muitos que o Senhor é aquele que está trabalhando na sua vida. Então, com esse vídeo, eu espero que você realmente reconheça que não há nenhuma maldição sobre a sua vida, que você reconheça que a obra de Cristo ela é suficiente e que o Senhor, ele é aquele que, sabendo de todas as coisas, pagou por nós um alto preço ali na cruz do Calvário. Eu quero te convidar, se esse vídeo aqui fez todo sentido para você e tem alguém aí que você conhece que está preocupado por estar debaixo de alguma maldição, compartilhe esse vídeo. Manda para ele e diz assim, ó, vem ouvir, vem entender um pouco mais da palavra de Deus e seja liberto desses pensamentos que podem estar acusando essa pessoa. Te convido a se inscrever no nosso canal, te convido a deixar aqui
o seu comentário, compartilhe com alguém e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!